Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês a resenha do livro Um Dia de Dezembro, da Josie Silver. Esse livro veio na segunda caixinha do Clube da Karina, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês o unboxing se vocês ainda não viram. Esse livro teve a live de discussão em maio, mês passado, e agora que eu tô conseguindo trazer a resenha para vocês, mas vamos lá falar sobre Um Dia em Dezembro. A protagonista desse livro se chama Laurie e o livro começa em 2008. É dezembro, perto do Natal, e a Laurie ela está num ônibus, ela mora em Londres, ela tá no ônibus, indo pra casa, voltando do trabalho, então ela tava com um pouco de fantasia, porque ela trabalhava numa recepção e tava com uma auréola na cabeça. Isso não é muito relevante, mas enfim. Ela estava lá ela estava no ônibus cansada, voltando pra casa. O ônibus estava cheio, aquela coisa, final de ano, uma muvuca toda. O ônibus para no ponto de ônibus. Ela olha da janela e vê um rapaz muito lindo e se apaixona por esse rapaz. E esse rapaz olha pra ela, eles têm uma troca de olhares. Ele levanta como se fosse subir no ônibus pra encontrar com ela e ela torcendo pro cara subir no ônibus, mas ele não consegue entrar no ônibus a tempo porque o ônibus arranca e sai do ponto. A partir daí ela fica obcecada em encontrar esse cara porque ela sentiu uma conexão entre eles. Ela realmente se apaixonou à primeira vista. Então ela contou para a melhor amiga dela, porque ela dividiu o apartamento com a amiga dela, Sarah. Na virada do ano, cada uma estava com a sua respectiva família, mas quando elas voltaram no ano seguinte, a Laurie contou para a Sarah desse misterioso cara do ponto de ônibus, e as duas decidiram procurar ele. Então elas foram para vários bares e baladas, tentando encontrar o misterioso cara. A Laurie descreveu ele pra Sarah, então a Sarah sentia como se já conhecesse ele, se batesse os olhos nele, ia saber quem ele é. E as duas procuram muito sobre esse rapaz. A Laurie estava doida pra descobrir o nome dele, de onde que ele é, conhecer ele. E nada, praticamente um ano se passou e nada do rapaz. E aí, ela estava perdendo um pouco a esperança, desistindo disso. A Sarah meio que tava tentando fazer com que ela conhecesse outros caras, porque talvez ela nunca fosse encontrar o cara do ponto de ônibus. Só que a Laurie não conseguia superar esse cara, ela ainda estava apaixonada por ele. E aí, em dezembro de 2009, a Sarah vai apresentar pra Laurie o novo namorado dela, o Jack. E quando a Laurie bota os olhos nele, ela reconhece que é o cara do ônibus. E aí ela tá naquele dilema, porque ela finalmente encontrou o cara por quem ela se apaixonou, o cara que ela ficou um ano em busca dele, mas esse cara agora era o namorado da sua melhor amiga, que também estava completamente apaixonado por ele e brincava que ia até casar com esse cara, que era o homem da vida dela. Então o livro vai contar a história da Laurie, da Sarah e do Jack, agora que a Laurie descobriu quem é ele, mas ela de certa forma não pode ficar com ele porque ele tá com a melhor amiga dela. Se ela vai contar pra melhor amiga, se ela não vai contar, se ela não sabe se ele lembra dela. E ela também não quer atrapalhar a amizade dela com a Sarah, não quer atrapalhar o relacionamento dos dois. E essa história, ela vai passar no decorrer de quase 10 anos. Ela vai terminar o livro, né, em 2017. Então acontece muita coisa nesse meio tempo. Muita coisa mesmo. Tem encontros e desencontros. A vida da Laurie vai mudar e muito, a vida do Jack também, da Sarah também, porque eles estão naquela fase da vida dos 20 e poucos anos em que você tá meio que realmente entrando na vida adulta depois de se formar, e tem questões de carreira, questões de família, tudo isso acontecendo na vida deles. E eu não vou contar mais pra vocês, porque acontece muita coisa durante todos esses anos, né? Se o livro começa em 2008 e termina em 2017, já dá pra entender que vai ter muito acontecimento. O livro passa também não ser apenas sobre será que a Laurie vai contar a verdade pra Sarah? Será que a Laurie vai ficar com o Jack? Será que as duas vão brigar? O livro passa a trazer outras questões também, porque nesse período de anos que a história se passa, os personagens vão crescendo, a gente vai conhecendo eles, vários aspectos da vida deles, da personalidade deles, e vai conhecendo novos lados deles e se apegando a eles também. E então tem muitas questões para serem resolvidas. Então esse livro ele é narrado no decorrer de vários dias. Então ele vai pulando certos eventos não muito relevantes da vida deles, o que é bem legal, ajuda a leitura a ser mais acelerada, porque ele corta todas aquelas partes do cotidiano que seriam repetitivas ou não muito relevantes para o desenvolvimento dos personagens da história deles e conta pra gente eventos pontuais da vida deles. Por exemplo, aqui a gente tem 2008, quando o livro começa, dia 21 de dezembro. Depois ele já pula para 2009
E sempre no início de cada ano tem as resoluções de ano novo da Laurie. Por exemplo, aqui nós temos as resoluções de ano novo dela para 2009. E aí a gente já começa 2009 no dia 20 de março. Depois a gente já pula pro dia 24 de outubro e assim vai o livro inteiro. Ele não vai contar pra gente todos os dias ou um evento em cada mês, porque tinham meses que realmente não acontecia nada relevante pra gente, pra essa trama dessa história. Então ele vai contando só realmente o que importa pro desenvolvimento, o que envolve esses personagens e eventos que mudam a vida deles efetivamente. E isso é muito bom. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e você não vai ficando cansado ou entediado, porque não tem nada repetitivo. E esse livro, apesar de ser um romance, né, ele tem muito mais, como eu já disse, da vida deles. E eu gostei disso, porque eu tô nessa fase da vida, depois de formar na faculdade. E aí a personagem passa por isso. Então tem algumas coisas, algumas inseguranças, assim, que eu entendi, que eu me identifiquei em questão de carreira. Eu acho legal isso, quando a autora não foca apenas no romance, né? Ela foca na vida das pessoas também, no cotidiano delas, no que tá acontecendo. Isso traz o leitor mais pra perto de tudo aquilo, faz com que ele se identifique com certos aspectos. Isso é muito bom. E outra coisa que eu esqueci de mencionar é que esse livro ele é narrado pelo ponto de vista da Laurie e do Jack. Então, às vezes é a Laurie que tá narrando pra gente o dia a dia dela, os pensamentos dela, os sentimentos dela, e às vezes é o Jack. E isso é bacana também pra gente entender o ponto de vista dele nessa história, como ele tá por dentro das coisas, o que ele sabe, o que ele se lembra, o que ele tá sentindo, o que ele tá fingindo. E então é até legal, né, quando a gente tem um romance, assim, a gente vê o lado dos dois, quando eles se desencontram ou se desentendem, a gente percebe os mal entendidos, eles não, e a gente vai ficando também um pouco, deixa a gente até um pouco nervoso, porque você sabe a verdade, você sabe o que tá por trás, e o outro personagem não, e você fica torcendo para que ele descubra, para que essas coisas se resolvam. Então eu gosto quando tem mais de um ponto de vista e é narrado dessa maneira, o que esse livro trouxe. Então tá, vamos falar dos personagens um pouco, então. Então a Laurie, eu gostei dela como protagonista. Ela, por vezes, é insegura. Ela passa por problemas, dificuldades na vida, né? Tentando se adaptar a essa questão de carreira e vida adulta. Mas eu gostei, eu não achei ela irritante. Eu gostei dela mesmo, eu me identifiquei com alguns aspectos. Ela passa por vários dilemas, né? Toda essa questão de o cara por quem ela se apaixonou, depois de um ano vira o namorado da amiga dela. E é uma situação muito difícil. E não é a única dificuldade que ela vai passar. Uma personagem que é como uma pessoa comum. Na maior parte das vezes ela é maravilhosa. Teve uma parte do livro que ela fez uma coisa que eu não gostei muito, cometeu um erro, que foi chato, né, ver a Laurie fazendo aquilo que eu não queria que ela fizesse. Mas pessoas tomam decisões e lidam com as consequências, e é o que ela fez. Ela tenta aprender a seguir em frente, sabe? Ela cresce muito como personagem. Teve que tomar muitas decisões complicadas, sabe? A gente pôde acompanhar ela e eu realmente torcia pro melhor dela. A Sarah é maravilhosa, é uma ótima amiga, ela é divertida, ela tem uma energia muito gostosa. Ela ajudava a Laurie em vários momentos. Era até triste, né, saber que a Laurie estava apaixonada pelo namorado da Sarah antes da Sarah conhecê-lo, porque ao mesmo tempo eu torcia para a felicidade da Sarah também. Então era um dilema como leitora, torcer pra Laurie ficar com o Jack ou pra Sarah ficar com o Jack, sabe? Teve um momento que eu não queria que ele ficasse com nenhuma das duas pra resolver o problema de vez. Mas a Sarah é uma ótima personagem, a amizade das duas é muito bonita de se ler. E quanto ao Jack, tiveram momentos que eu achei ele meio babaca. Aconteceram certas coisas na vida dele que fizeram ele se comportar de algumas maneiras não muito legais. E ele tomou mais decisões erradas, eu acho, do que a Laurie. E em certos momentos ele realmente era muito irritante, sabe? Um cara muito babaca, que você ficava irritada com o que ele estava fazendo. Mas eu não consegui não gostar dele. Ele foi um personagem legal também, apesar de ser babaca em algumas vezes. Porque ele melhorava, sabe? E ele também admitia que tinha sido um babaca. Então, assim, esse livro tem um desenvolvimento muito bom da vida dos personagens. Realmente não sei como é a vida das pessoas no Reino Unido, mas mostra questões além de relacionamento, mas também a ver com amizade, família e carreira. É uma vida bem fechada, assim, né? Bem completa que eles mostram pra gente. Na questão do romance, a gente tem um triângulo bem complicado, com uma amizade linda em jogo,
um cara que a gente meio que sabe que tá feliz com uma e se daria muito bem com a outra também. Eu achei que foi muito bem construído isso, ainda mais porque tem muita coisa em jogo nisso. Realmente tem muitos dilemas nessa situação. E eu acho que a autora conseguiu também retratar bem a reação das pessoas quanto a isso. Eu gostei que tiveram referências do Doctor Who. A gente teve a Laurie mencionando a TARDIS. E a gente também teve uma menção ao David Tennant no livro, no final. E eu adorei. Esse livro tem muitas referências, na verdade, à cultura pop em geral, né? Falam de artistas, né, de pessoas famosas que a gente conhece. Fala de filmes e séries que a gente conhece também. E isso foi uma maneira da autora de realmente trazer isso pra realidade, assim. É um livro, claro, uma história inventada, claro. Mas a gente acaba misturando um pouco as coisas por causa dessas referências. Tiveram algumas coisas no romance, assim, que eu achei bem legal, assim, e que na hora que acontecia, né, a gente fica, ai meu Deus, não tô acreditando. A questão da rádio, a questão de um certo discurso aí. O livro acabou, ele acabou bem, ele acabou num momento legal. Eu acho engraçado que com esses livros do Clube da Carina nas lives, né, as meninas ficam comentando, né, no Facebook, e a maioria das vezes as meninas comentam que queriam mais, que acharam que o livro acabou cedo demais, que queriam mais capítulos, queriam ver mais sobre os personagens. E nesse caso, a maioria das vezes eu acho que não, assim, seria legal ler mais? Seria, mas eu acho que nesses livros a Carina, ela tem muito bom gosto, então ela escolhe realmente livros que são bons e nos quais a autora, ela soube o momento certo de terminar, sabe? Às vezes a gente tem que terminar num momento em que o livro tá bom ainda, porque se exagerar, se colocar demais, se prolongar mais a história, pode ficar chato, sabe? É como se tivesse a hora certa das coisas, assim, tem a hora certa de parar também. Muitas vezes séries de TV, por exemplo, são um exemplo disso. Que a série tá maravilhosa, tá na 5ª temporada, tá fantástica, mas não tem mais conteúdo, assim, teria, tipo, a vida dos personagens vai rolar, tipo, a personagem, sei lá, tá com 30 anos, claro que ele deve viver a mais de 70, sabe? Mas você não vai contar a história da pessoa até a morte dela, porque às vezes não é relevante, sabe? E aí quando eles começam a puxar mais temporadas, sabe? E colocar mais conteúdo além do que era o planejado, além do que era o necessário, fica chato e perde a qualidade. Então eu achei que terminou numa hora boa, sabe? As coisas que tinham que ser resolvidas foram resolvidas. E não quer dizer que porque a história acabou no livro, acabou na vida dos personagens, sabe? Então eu achei que a história, tudo que a gente leu, tudo que tem nesse livro aqui, pra mim foi o suficiente. Pra mim acabou no ponto certo, sabe? Talvez se começasse a colocar mais coisa, eu não teria gostado tanto assim do final. Eu acho que terminou num momento bom, foi um final legal. E é isso. Então essas são minhas opiniões sobre o dia de dezembro. Se vocês já leram o livro, deixe aqui nos comentários as suas opiniões. E se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês na próxima. Tchau!